Fala galera, eu sou Alan Souza e esse aqui é o Metal Never Dies. Nesse episódio eu quero prestar uma homenagem a uma banda lendária que o seu primeiro álbum, seu debut, nesse dia 13 de fevereiro, está completando 55 anos do seu lançamento. Então isso é um fato realmente histórico, até porque esta banda ela é considerada um dos pais do heavy metal. Então, Metal Never Dies hoje prestará uma humilde e singela homenagem ao Black Sabbath no seu primeiro álbum, lançado em 13 de fevereiro de 1970. Segura aí, porque iremos viajar com algumas curiosidades, peculiaridades muito bacanas deste álbum que é lendário. 55 anos, galera, é muita coisa. Então segura aí, porque vamos viajar bastante. Antes de eu começar com essas curiosidades, eu queria esclarecer algo aqui que eu considero bastante pertinente. O Black Sabbath, ele é considerado o pai do heavy metal, ou um dos pais do heavy metal. Mas eu queria fazer um destaque, porque o Black Sabbath, pelo menos isso é na minha concepção, não é apenas o pai ou um dos pais do heavy metal, mas eu considero o Black Sabbath basicamente o pai do doom metal, pelo estilo deles, muito arrastado, muito cadenciado, né? Então isso é minha forma de pensar. Eles são acreditados a ser um dos criadores do heavy metal, sim, com toda a justiça, mas aonde eu considero onde a banda se encaixa verdadeiramente, o estilo da banda é o doom metal. E se você for ver, cara, tem trocentas bandas e quando você escuta um estilo doom, você se arremete logo ao Black Sabbath. E dentre essas bandas, eu podia citar aqui trocentas, mas eu vou falar uma em especial, porque além deles terem a similaridade do som, o vocalista, cara, se você escuta, lembra muito Ozzy, muito. Então eu tenho uma dica: se tu gosta de Black Sabbath, se você gosta de doom metal, fica aqui uma banda chamada Cult in Heaven. Então é muito Black Sabbath e a voz do cara é muito parecida com a do Ozzy. Então fica aí. E voltando à questão de acreditar como um dos fundadores do estilo, sim, o Black Sabbath é considerado um dos pais do heavy metal. Mas eu não poderia deixar de destacar para vocês a que eu considero realmente de fato, quando a coisa ganhou uma forma por completo, o estilo em si. Então eu dou créditos e méritos ao Judas Priest, que pela junção de toda a obra, eu considero também como um dos pais do heavy metal, porque é aquele negócio, duas guitarras, uma base, uma solo, aquela cozinha de som, né? Baixo, a bateria, a guitarra base, sempre o vocalista tendo um destaque, uma voz sempre exuberante. Então o Judas Priest, no estilo heavy metal, que é um estilo mais rápido, mais agressivo, sim, o Judas Priest ele encaixa perfeitamente também como um dos pais diretamente do heavy metal. Tem outras bandas que eu poderia aqui acreditar, como o próprio Deep Purple, mas o Deep Purple eu batizo o Deep Purple como o pai, o criador do hard rock. Aí nós vamos lembrar do Led Zeppelin. O Led Zeppelin já tem uma postura, uma pegada mais pro hard rhythm and blues. Então, muito rock and roll com essa mistura. E eles conseguiram, né, fazem o seu estilo próprio. Então não é um estilo assim que fica preso. O Led Zeppelin tem o seu próprio estilo, que é uma misturada, mas que é algo que é sublime. Então, para mim, assim, vamos falar, o Led Zeppelin, hard rhythm and blues. O Deep Purple, pai do hard rock. Black Sabbath e Judas Priest, mais do Judas Priest até,
criador propriamente dito do heavy metal, Black Sabbath, heavy metal e doom metal. E aí você poderia também acreditar aqui o Steppenwolf, o Blue Chair, tem várias bandas, mas eu estou dando mais destaque aqui, então eu gostaria de fazer, né, essa chamada de atenção, dar esse asterisco aqui para a questão que o Black Sabbath, além de ser um dos fundadores, criadores do heavy metal, eu particularmente batizo o Black Sabbath como o criador, especificamente falando do doom metal. Então fica mais essa aí para vocês, essa curiosidade, porque o Black Sabbath ele tem essas duas características, heavy metal e doom metal. Agora aqui voltando para as curiosidades desse álbum fenomenal, histórico, lendário, eu gostaria que você soubesse que este álbum, o primeirão do Black Sabbath, ele foi gravado em apenas um dia. Um dia levou para eles fazerem a gravação do debut do Black Sabbath, o Anônimo, de 1970. Eles fizeram a gravação ao vivo no estúdio. Basicamente, os três ali, Tony Iommi, o Geezer Butler e o Bill Wizard, fazendo toda a gravação ali, tocando tudo de uma vez só, ao vivo no estúdio, usando pouco overdubs, que é um recurso de estúdio, para você poder fazer correções e tudo mais. Então eles usaram pouquíssimo isso, ou seja, praticamente o que eles estavam fazendo ali, tocando na hora, foi o que você ouve no álbum. E o Ozzy, sim, o Ozzy, as gravações de voz vieram posteriormente, e aí foi colocado as gravações da voz do Ozzy, as captações de vozes foram colocados depois juntamente com o restante da banda. Mas o que fica aqui é que esta obra-prima icônica, toda ela foi gravada em apenas um dia. Para ser bem específico, no dia 16 de outubro de 1969. Que coisa, cara! Enquanto você tem bandas que demoram meses para poder elaborar um álbum, o Black Sabbath fez essa obra-prima em apenas um dia, no dia 16 de outubro de 1969. A icônica faixa Black Sabbath, ela foi inspirada por um pesadelo. O que acontece? O Ozzy havia dado de presente para o Geezer Butler um livro com uma temática ocultista, e o Geezer Butler devorou o livro, adorou o livro, e aí ele teve um pesadelo com a questão do que ele havia lido sobre o livro, e foi daí, desse pesadelo, que ele teve a ideia de fazer a música Black Sabbath. Então fica essa curiosidade, que através do livro que o Ozzy deu para o Geezer Butler, ele ter devorado o livro, ter lido o livro assim, com muito afinco, teve um pesadelo posteriormente, e desse pesadelo ele resolveu criar a música Black Sabbath, que se tornou um hino da banda. Agora que coisa interessante de pesadelos, né? Eu tenho um vídeo no canal onde eu falo das curiosidades de The Number of the Beast, aonde, por causa de um filme que o Steve Harris assistiu, A Profecia, o Steve Harris se baseou em fazer a música The Number of the Beast. E o Geezer Butler, caso bem antes, né? O Geezer Butler, através de um livro dado de presente, o Ozzy deu para ele, leu esse livro, devorou esse livro, e aí ficou tão impactado e teve um pesadelo com as questões da mensagem do livro, e aí surgiu a música Black Sabbath, que hoje é referência, um dos hinos, uma das músicas mais entoadas nos shows do Black Sabbath e uma das músicas mais entoadas na história do rock. O álbum foi mal recebido pela crítica especializada na época. A revista Rolling Stone detonou com Black Sabbath no lançamento do seu primeiro álbum, alegando que os
falta de criatividade, inspiração, detonou os caras, arrebentou, a crítica arrebentou com eles. No entanto, a galera, o público, amou o Black Sabbath, adorou e abraçou o Black Sabbath. Então, a revista Rolling Stone teve que engolir, botar a goela abaixo, porque não teve como negar a qualidade e o principal, a abrangência e o quanto esse álbum foi representativo, foi uma marca indelével na história do próprio metal, na história do rock, na história do Black Sabbath. Então a revista Rolling Stone, dentre outras, tiveram que engolir, porque o público abraçou a banda de uma tal maneira que até hoje isso se pendura nos dias de hoje, porque o Black Sabbath é uma marca, é algo que está assim imortalizado, e tudo começou naquele anônimo álbum Black Sabbath número 1. Então fica aí, né, essa marca indelével do Black Sabbath, e a crítica especializada, entre aspas, ficou, né, teve que dar o braço a torcer. O som da tempestade e o toque do sino no início do álbum, dando introdução à música Black Sabbath. Isso foi de uma expertise, isso foi de uma sacada sublime, absurda, monstruosa, porque aquilo ali é arrepiante, cara. Quando tu começa a escutar e vem a chuva, né, aquela tempestade, os sons do trovão e o sino, cara, e depois entra Black Sabbath, eu tô todo arrepiado aqui só de lembrar. É uma coisa assim que, meu irmão, que sacada de mestre que os caras tiveram, uma coisa simples, mas com um efeito avassalador, um efeito bombástico. Então é tipo, o Black Sabbath já vem dando as suas credenciais, a sua carta de visita, entrando com o pé embaixo, arrebentando com tudo, e é uma sacada de mestre. Eu só de falar disso fiquei todo arrepiado, porque é fenomenal. Não posso pôr a música porque da questão dos direitos autorais, o YouTube é muito chato, mas você tá aí, cara, se você quiser experienciar o que eu estou falando aqui, bota a música, coloca aí que você vai entender o que eu estou querendo passar para vocês, porque antes de eu fazer o vídeo, eu botei para mim poder ouvir, e é sacanagem, é um absurdo, paulada na orelha, já começa com uma introdução fenomenal. Então é de dar os parabéns, bater palma de pé, porque é um absurdo. A capa misteriosa do álbum. O que acontece? Você, primeiro álbum, você vem com aquela capa, aquela casa no fundo, a mulher na frente, aquela mulher de preto, né? É de chamar muita atenção, porque a capa é sinistra. Aquilo foi feito em Maple Durham, Watermill, na Inglaterra. E existem várias teorias sobre a capa, sobre a mulher, e muitas histórias, mas nenhuma de fato é uma coisa que possa se dizer que é concreta. Então sempre tem especulações. Mas aqui a questão em si é a sacada dos caras. Mais uma sacada de mestre, de gênio. Porque fazer uma capa daquela tão misteriosa, tão chamativa, tão sinistra, uma simplicidade tão grande, tem que tirar o chapéu. Então eles já entram mostrando as suas credenciais. A capa, de você olhar ali, cara, o que é isso mesmo? Que troço é esse? Muito sinistro, aquela figura sinistra, um lugar sinistro, e depois todas as teorias que vieram ao longo dos anos. Mas o fato é que até hoje essa capa é extremamente emblemática, mais uma sacada de mestre.
do Black Sabbath. A faixa Evil Woman não foi escolha da banda. O que acontece? A banda não gostava dessa música, mas a gravadora forçou barra para que eles lançassem o single com a música Evil Woman. Mas a banda em si, particularmente, os caras não gostavam da música. Enfim, muito comercial na opinião deles. E tanto que a música não foi creditada no álbum na versão americana. Então fica aí que a música Evil Woman ela foi colocada por forçação de barra da gravadora e não por escolha do Black Sabbath. Fica mais essa para você. Legado. O que eu posso falar do Black Sabbath em questões da sua influência no heavy metal? A sua marca indelével, a sua influência que ela cruzou gerações e gerações. Quanta coisa que esses caras influenciaram na música, no nosso estilo que tanto nós amamos, que é o rock pesado, o heavy metal, de maneira geral. O que seria do heavy metal sem Black Sabbath? E todas as suas contribuições. Eu não tenho palavras. Não tenho palavras porque é absurdo. É indescritível. O que eu posso vir a dizer para, assim, sinalizar, mostrar, identificar o Black Sabbath em toda essa história. Seu debut hoje, dia 13 de fevereiro de 2025, está completando 55 anos. A banda, nós já sabemos que a banda é fim de estrada. O Ozzy, coitado, está numa forma muito triste. A gente vê aquele cara que a gente acompanhou, a gente curte, pulando, enfim, cara, animando, todo aquele jeito dele muito peculiar e único. E aí a gente vê o cara numa situação bem debilitada, bem cansado. Então é até difícil falar. No entanto, eu peguei aqui o Black Sabbath, ele irá fazer sua última apresentação. Eu fico meio assim, porque as condições físicas do Ozzy de saúde não estão nas melhores, mas torço para que eles consigam realizar este evento. Então está aqui no dia 5 de julho de 2025, no estádio Vila Rica, em Birmingham, na Inglaterra. O evento está intitulado como Back to Beginning. Então vai ser algo, cara, não dá nem para falar, algo histórico. E eles convidaram, tem pessoas aqui bandas que eles convidaram para fazer parte desse evento, como o próprio Metallica, Pantera, Slayer e o Anthrax. Tem mais aqui, mas vou me deter a essas bandas porque tem mais a ver com o nosso estilo. E uma outra coisa que é muito bacana da parte deles: todo o lucro do evento será revestido para instituições de caridades. Então isso é de tirar o chapéu. Fico até arrepiado porque vai ser um evento de magnitude, cara, apocalíptica. O último show do Black Sabbath com a sua formação original. Tá aqui o dia 25. Dia 25 de julho de 2025. 25 de julho
de 2025. Então é a despedida da banda oficialmente com a sua formação clássica. Bill Wozzer, cara, quanto tempo você não vê Bill Wozzer? Então ele irá se juntar para poder fazer esse último show. E o Ozzy, como será que o Ozzy irá conseguir ir para palco mediante as condições físicas que o Ozzy se encontra? Então vamos torcer e que seja um evento, eu acredito que vai explodir, lotar muita grana para poder ajudar instituições que precisam de caridade. Então esse é legado. É difícil falar o significado que o Black Sabbath deixa para a história do rock, para a história do heavy metal. É uma das maiores bandas de todos os tempos, e com todo justo, porque o que os caras fizeram ao longo desses 55 anos é um absurdo, é sacanagem, é paulada na orelha para tudo que foi lado, cada riff, cada hit, cada coisa, histórias da própria banda. Não podemos nos esquecer, né, dos caras que passaram por ela também, o saudoso, majestoso Ronnie James Dio. Tem um vídeo aqui no canal muito bacana, se você puder depois dar uma sacada. Agradeço de coração que eu fiz uma homenagem do meu mais puro sentimento, de puro coração, a homenagem que eu prestei a Ronnie James Dio. Então, Black Sabbath chegando aí ao final, é o fim de uma era, e como eu falei, não tem como a gente dimensionar os efeitos que o Black Sabbath deixa para o heavy metal, para o rock. É um dos inventores do heavy metal, e os caras têm uma responsabilidade, têm uma credibilidade que não é para qualquer um, é para muito poucos, mas muito poucos mesmo. Então eu credencio o Black Sabbath uma das bandas mais importantes da história do heavy metal. Então fica aí essa singela e humilde homenagem aos 55 anos do primeiro álbum do Black Sabbath, lançado no dia 13 de fevereiro de 1970. Então, se tu curte aí, gostou do canal, gostou aí do vídeo, se você puder curtir, compartilhar, enfim, cara, fazer todo aquele processo que eu peço, agradeço, mais pura humildade e do meu coração, ok? Então, conforme tenho costume dizer para cada um de vocês, see you next time.